A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é. Prestem bem atenção, porque ele começa falando da velocidade mínima. A velocidade mínima, ela será sempre a metade da velocidade máxima. E a via em questão que ele está se referindo é a via arterial. As vias que nós temos serão a trânsito rápido, que é 80 km por hora, a arterial, que é 60 km por hora, a coletora, que é 40 km por hora, e a local, que é 30 km por hora. Essas aqui são as velocidades máximas, mas percebam que ele questionou a velocidade mínima, então terá que ser a metade. Como a referência que ele está dando é a via arterial, é essa via aqui. Na letra A, ele fala em 50 km por hora. Na letra B, 30 km por hora. Na letra C, 40 km por hora. E na letra D, 60 km por hora. 60 km por hora não é porque é a velocidade máxima da arterial. Também não é 50 porque não é a metade de 60. E também não é 40. A metade de 60, neste caso, será 30. Então, a velocidade mínima que ele está se referindo, que é a metade da máxima, se a máxima é 60, a mínima será 30. Mesma coisa na trânsito rápido, se a máxima é 40, se a máxima é 80, a mínima é 40. Na via coletora, se a máxima é 40, a mínima vai ser 30. E na local, se a máxima é 30, a mínima será 15. Então, sempre presta bem atenção se ele está perguntando da velocidade mínima ou da velocidade máxima. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Letra A, à sua frente e no lado esquerdo do seu veículo. Letra B, à sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. Letra C, à sua frente nos lados direito e esquerdo e atrás do veículo. Ou letra D, à sua frente e no lado direito do seu veículo. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Quando vocês estão na direção do veículo de vocês, vocês têm que prestar atenção no quê? O CTB fala que a nossa visão, ela precisa ser 360. Isso significa ver tudo o que acontece na frente, do lado direito, do lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Aí você pode questionar o seguinte, mas, Prof. Lu, como que eu vou ver tudo o que está acontecendo na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo? Pois bem, você vai ter um painel gigante para você ver tudo o que acontece na frente. Você vai ter espelhos laterais para você ver o que acontece do lado direito e também do lado esquerdo. E você vai ter um retrovisor para você ver tudo o que está acontecendo atrás do seu veículo. É por isso que é tão importante você manter os espelhos retrovisores internos e externos corretamente regulados para você diminuir os pontos cegos e poder ter realmente essa visão 360 que ele faz referência. Ver tudo o que acontece na frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do veículo. E aí eu já quero relembrar vocês, quando vocês forem entrar no carro durante as aulas, durante o exame e durante o dia a dia da sigla BEC. O que significa BEC? É a sequência do que você vai arrumar dentro do teu carro. Primeiro você vai arrumar o banco, B de banco, depois você vai arrumar os espelhos, E de espelho, e na sequência você vai colocar o cinto. Então, arruma o banco, arruma os espelhos, coloca o cinto, verifica se o carro está em ponto morto, está em neutro, e aí você vai dar a partida no seu veículo. Constitui infração de trânsito a inobservância. Se ele fala em infração, é algo errado. Então, toda vez que você fizer algo errado no trânsito, você estará sujeito a sofrer uma penalidade, sofrer uma infração, sofrer uma multa. Mas essa inobservância é do quê? Letra A,
do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, válido para todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Letra B, do CTB e da legislação complementar apenas. Letra C, do CTB apenas. Ou letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Notem aqui o seguinte: ambas as 4 alternativas parecem corretas. Todas elas estão parcialmente corretas. Por quê? Na letra B, na letra C e na letra D, ela vai ter complementos que estarão na letra A. Note que na letra A, ele fala do Código de Trânsito Brasileiro, o mesmo que fala na letra B e que fala na letra C. Ele também fala da legislação complementar, que está aqui na letra D, da legislação complementar, que também está na letra B. E ele fala ainda das resoluções do CONTRAN, que está na letra D. Então, notem que a letra B, a letra C e a letra D são informações parciais, mas todas elas se completam na letra A, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Quando vocês ficarem na dúvida e tiverem muitas alternativas semelhantes, escolham a alternativa que estiver mais comprida, caso vocês não saibam a resposta, que quase sempre será a resposta correta. A placa A33 sinaliza. Primeiro, temos uma placa A. Todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Agora vamos interpretar. Placa é interpretação. Eu preciso olhar, eu preciso identificar todos os elementos presentes na placa. O que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa adulta, temos uma criança, essa criança está segurando algo que pode-se entender que seja um livro, e também nesta placa nós temos a presença da sinalização, ou seja, das faixas de pedestre. Então, a resposta terá que ter a presença destes elementos: criança, adulto e faixa de pedestre, ou uma passagem sinalizada. Na letra A, ele fala em passagem sinalizada de escolares. Faz sentido, porque tem a sinalização, tem a faixinha de pedestre aqui na placa. Na letra B, pedestre ande pela direita. Ele não está fazendo menção nenhuma à direita ou à esquerda, então descarta. Também não tem só criança na placa, tem uma criança e um adulto. E na letra D, passagem de pedestre, mas não tem só um pedestre, tem uma criança acompanhada de um pedestre adulto. Então, notem que nós conseguimos descartar, interpretando a placa, tanto a letra B, quanto a letra C e a letra D. Então, mesmo eu não tendo total certeza da resposta, a única que sobrou foi a resposta correta, que é a letra A, porque existe uma passagem sinalizada, ou seja, tem a presença da faixinha de pedestre de escolares. Não tem sinalização mencionando direita ou esquerda, também não tem só uma criança, também não tem só um pedestre. Então, a placa A33B é passagem sinalizada de escolares. A placa R4A regulamenta. Bom, aqui nós temos uma placa R. Todas as placas R são as placas vermelhas, são as placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Nas placas R, vocês vão perceber que depois do número vai existir muitas das vezes uma letrinha complementar. Essa letrinha tem uma dica, tem um macete. Toda vez que for uma letra A
sempre será esquerda. Toda vez que tiver uma letrinha B, sempre será direita, ou quase sempre. Então, letra A é mencionando esquerda, letra B é mencionando direita. Então, seja o que for o significado desta placa, nós já sabemos que tem a letra A, então é algo para a esquerda. Outra dica importantíssima, vocês estão vendo que ela tem um corte aqui no centro? Toda vez que esta placa tiver um corte, ela está ditando uma proibição, ok? Então, ó, na letra A, ele fala proibido virar à esquerda. Opa, mas espera lá. Tá ditando uma proibição? Tá. Tem a letrinha A mencionando esquerda? Tem. Então, existe uma grande possibilidade de nós já termos achado a resposta correta apenas com as dicas. Na letra B, também fala em proibição, mas ultrapassar na curva. Não existe nenhum veículo ultrapassando. Para ter um veículo ultrapassando, ele teria que ter dois veículos, um de cada lado, tá? E aí ter uma placa com corte. Aqui não tem veículo nenhum, tem apenas uma seta indicando para a esquerda e uma proibição. Na letra C e na letra D, vocês já sabem que não é, vocês podem descartar, porque elas não estão ditando proibições. Toda vez que ela tiver este corte, ela está ditando uma proibição. Então, proibição temos na letra A e na letra B. Só que a letra B não é ultrapassagem, e sim a letra A, proibido virar à esquerda. Então, vejam que apenas com as duas dicas que eu dei para vocês, vocês já teriam conseguido acertar essa questão. Os componentes do sistema de alimentação são: o sistema de alimentação é o sistema responsável por misturar combustível e ar na quantidade adequada. Notem bem, são dois sistemas, não é uma peça, é um sistema, ok? Que vai misturar o ar mais o combustível na quantidade adequada. Na letra A, ele fala em carburador e injeção eletrônica. Na letra B, ele fala em radiador e bomba de água. Notem bem, tem que ter referência com ar e com combustível. O radiador e a bomba de água não tem ar e não tem combustível, eles têm água. Na letra C, ele fala em vela e bobina. Vela e bobina são peças e não sistemas. Então, vocês também podem descartar. Na letra D, ele fala em ignição e lubrificação. Lubrificação não tem ar e não tem combustível. Lubrificação vai ter óleo, então vocês podem descartar. Logo, a resposta correta é a letra A, carburador e injeção eletrônica. Então, vocês podem anotar aí. A alimentação mistura ar e combustível, carburador e injeção eletrônica. Ele também poderá questionar a seguinte pergunta: nos veículos mais antigos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, carburador nos veículos mais antigos e injeção eletrônica nos veículos mais novos. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Olha a dica. A energia produzida dos veículos, ela não chega, ela é transmitida para as rodas. Se ela é transmitida, qual é o sistema que vai fazer isso? É o sistema de rodagem? Não. É o sistema de ventilação? Não. É o sistema de transmissão? Sim. A transmissão vai transmitir a energia para as rodas. E carburação também não é, porque nós acabamos de ver que é do sistema de alimentação.
Então, a energia, ela é transmitida pelo sistema de transmissão. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar: número 1, a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente, sim, é uma alternativa. Tanto é que, quando cai lá em mecânica, que os veículos antigos eram movidos a carburador e que agora os veículos novos vão ter a injeção eletrônica, é justamente para isso, ela tem uma queima mais completa e, claro, libera menos gases tóxicos no ambiente. No número 2, ele fala que o catalisador, parte importante do motor. Primeiro, que o catalisador não faz parte do motor, ele faz parte do escapamento. Aí ele continua, que tem maior eficácia em percursos curtos. Também está errado. Por quê? O catalisador, ele é importante a todo momento, a partir do momento que você deu partida no teu veículo. Se você ficar com ele parado no mesmo lugar, ou se você for na padaria buscar pão, ou se você der a volta ao mundo, a importância dele é a mesma. Por quê? O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, por isso, que a alternativa 2 está completamente errada. Tanto da localização do escapamento, como também, né, da sua eficácia. E o 3 fala que o escapamento, parte integrante dos veículos a álcool. Pessoal, escapamento não é só no veículo álcool, é no GNV, é no álcool, na gasolina, no diesel, todos os veículos têm que ter o escapamento, tá? Então, não é só para os veículos movidos a álcool. Então, claro que essa alternativa também está errada, então só está correto o número romano 1. A disposição dos sinais luminosos, tá? Qual que é a disposição? A função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via. Quer dizer o quê? Que aquelas cores, seja lá o amarelo, o vermelho e mesmo o verde, eles têm a função do quê? De efetuar o controle dos veículos. Relembrando, então, as cores do semáforo, nós vamos ter a cor verde, que é siga, a cor amarela, que é atenção, porque vai fechar, e a cor vermelha, que vocês têm o dever, a obrigação de parar, senão resulta numa infração gravíssima com 7 pontos. Então, a disposição das cores dos sinais luminosos tem a função de efetuar o controle de trânsito num cruzamento ou seção de via. A manobra de marcha ré não deve ser executada em esquinas. A marcha ré, ela vai ser executada para pequenas manobras, em espaços curtos e velocidade reduzida. E ela é proibida, ou seja, ela não deve ser executada nas esquinas. Isso é sujeito a multa. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Troquem esse chega por transmitida. Por quê? Se você lembrar que a energia ela é transmitida às rodas, se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão. Então, a energia que é produzida pelos motores, ela é transmitida às rodas através do sistema de transmissão. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. Essa questão aqui, ela sofreu alterações, porque teve um tempo que o Detran cobrava a cada 15 dias. E na apostila, em muitas apostilas, falava semanalmente. Então, foi tirado o dias, e sim, semanalmente, com os pneus frios. Então, sempre que falar da manutenção dos pneus,
a calibragem deles deverá ser feita semanalmente com os pneus frios. Quer dizer o quê? Que você vai sair da sua casa, antes de fazer uma viagem, fazer um percurso mais longo, você vai passar no posto e vai calibrar. Atenção! Quantos pneus você vai calibrar? Bom, se você tiver de carro, 5. Os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, tá? Então, semanalmente com os pneus frios. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito, então temos faixa 1, faixa 2 e faixa 3, no mesmo sentido de direção, então está indo todo mundo no mesmo sentido, ficará a faixa da esquerda. Bom, vamos encontrar a faixa da esquerda. Então, se eu estou indo aqui, vou usar a referência, eu estou no centro. Aqui eu vou ter a faixa da direita e aqui eu vou ter a faixa da esquerda. Concordam comigo? Tá. Ele quer a referência da faixa da esquerda. Para que serve essa faixa? O meu aluno marcou para os veículos lentos e pesados. Aqui nós temos um veículo lento e pesado. Mas que faixa que ele está? Na faixa da direita. A faixa da direita vai ser para os veículos pesados. Mas ele não questionou isso. Ele questionou a da esquerda. A esquerda aqui é a faixa número 1. A faixa número 1, a faixa da esquerda, ela vai ser para quem? Para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando a ultrapassagem. Então, a faixa da direita para os veículos lentos e pesados, para os veículos de grande porte, e a faixa da esquerda, aí sim, os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Eu sempre gosto de fazer uma ressalva aqui, porque para a prova teórica da primeira habilitação, ele vai falar de crime, ele vai falar de agravante. Eu uso tudo como crime, para não confundir a cabeça dos meus alunos, mas se você estiver utilizando esse material para concurso, aí eu indico você a deixar bem claro a diferença dos crimes e dos agravantes de crimes de trânsito, tá? Então, aqui nós vamos ter número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber o que é correto, o que é crime, o que é agravante de crime. 1, sem possuir CNH. Aí eu te pergunto, qual o único documento que você precisa para dirigir? PPD ou CNH. E se você não possui, é claro que é um crime de trânsito ou um agravante de crime de trânsito. Concordam comigo? Então, ó, número romano 1 tá certo. Sabendo disso, você já poderia eliminar as que não tivessem a presença do número romano 1. O 2 fala assim: sem o veículo estar devidamente licenciado. Sem o veículo estar licenciado, ou mesmo você estiver com habilitação vencida, ou habilitação vencida há mais de 30 dias, gente, não é crime, é multa apenas, tá? Não é crime, é apenas, então, somente multa. Então, eu sei que a 2 está errada, não é um crime de trânsito, não é um agravante de crime de trânsito. Então, eu vou descartar as alternativas que têm a presença do número 2. Nem lendo a 3, eu já sei que a 3 é correta, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, estão corretas número romano 1, sem o possuir a CNH ou a PPD, e a 3, sobre a faixa destinada a pedestres, novamente. O veículo não estar devidamente licenciado, a tua PPD ou a tua CNH estar vencida ou vencida há mais de 30 dias, não é crime, não é agravante de crime, é apenas multa. São considerados crimes. Aqui eu coloquei para vocês algumas questões relacionadas de crime de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Como eu falei para vocês, sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, aqui nós temos 2 crimes.
sem possuir habilitação gerando perigo de dano, que é crime, e estar dirigindo alcoolizado. A segunda, ele fala assim: o condutor, ao dirigir sobre a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, comete, é claro, que dirigir alcoolizado ou mais, né, corretamente, em razão da influência de álcool ou sob a influência de álcool, é infração e também é um crime de trânsito. Tá, professora Lu, mas ele pode falar para mim qual é esse nível? Pode questionar qual é esse nível? Pode. Olha a terceira questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, então aqui ele usou o termo inteiro, mas ele poderia ter colocado apenas CTB. Em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, dirigir alcoolizado, ele vai considerar como crime de trânsito, e se ele perguntar essa referência, essa medida, é a concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. A velocidade máxima permitida em uma rodovia de 100 km por hora à noite, a distância do acidente para início da sinalização medida na forma de passo longo de um adulto deve ser. Bom, o que nós precisamos identificar primeiro aqui? A velocidade da via, que é 100 km por hora. Se estava chovendo ou se era de noite. Muda, professora? Muda. Sabe por quê? Se for durante a noite, que ele mencionou aqui, ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, esses passos longos, eles terão que ser multiplicados por 2. Ou seja, você vai pegar a velocidade da via e vai multiplicar por 2, certo? Então, nesse caso, 100 vezes 2 vai ser igual a 200. Então, nesse caso, não vai ser 125, nem 150 e nem 100. Será 200 passos. Pessoal, cuidem com o seguinte. Quero mandar um abraço super carinhoso para a prof. Thaís, lá do Colorado, da cidade de Colorado, perdão, aqui no Paraná. Porque nessa questão aqui nós chegamos a uma conclusão, pensando juntas, que existem muitos alunos, quando fala na pista, na sinalização durante o dia, ele acaba mencionando e marcando 50 passos. Nós interpretamos que, muitas das vezes, o aluno faz a seguinte interpretação: ele considera a velocidade máxima, ele imagina que a quantidade de passos seja o mínimo. O mínimo de 100 seria quanto? Se for de considerar na velocidade da via, a velocidade mínima numa via de 100 seria 50. Só que cuidem, pessoal, porque ele não está falando da velocidade da via. A velocidade da via é uma referência. Ele está falando na quantidade de passos. Então, durante um dia, com tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Por exemplo, se esse acidente fosse durante o dia, com tempo bom e com pista seca, seria 100 multiplicados por 1, que seria igual a 100. Só que aqui, esse acidente aconteceu de noite, ou mesmo que fosse durante o dia, mas tivesse chuva, neblina, garoa ou cerração, aí esses 100 seriam multiplicados por 2, que daria 200. Mas notem que a referência não é a velocidade mínima ou máxima. A velocidade são os passos que vocês irão contar. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. Então, cuidem para não confundir a sinalização em passos
com a velocidade mínima ou máxima da via. A velocidade é apenas uma referência para a quantidade de passos que vocês irão contar. Então, lembrem-se, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Poderia estar 100, poderia estar 80, poderia estar 110, vocês iriam multiplicar por 1. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, a pista estiver molhada, velocidade vezes 2 vai ser igual à quantidade de passos. Outra dica, ele nunca vai falar em passos curtos, ele sempre irá mencionar passos longos de um adulto. Esses passos longos de um adulto poderá estar, como nesse exemplo, na própria pergunta, tá? Como ele poderá estar nas alternativas, escrito passo longo ou passo curto. Então, a referência será sempre passos longos de um adulto e não passos curtos. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve, prestem bem atenção, quem está atravessando a via é o ciclista. O semáforo ficou verde para quem? Para o condutor. O que esse condutor vai fazer? O que ele pode fazer que não coloque a vida desse ciclista em risco? Para ficar fácil, imagine que você é o ciclista. O que você gostaria que esse condutor fizesse? Letra A, buzinar para o ciclista. Letra B, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Mesmo de forma lenta, ele poderá assustar o ciclista e sim, indiretamente, ele vai colocar a vida do ciclista em risco. Ou letra D, aguardar o final da travessia. Então, o que vocês acham que o condutor deve fazer? Ele não pode buzinar, a não ser que seja conhecido e seja para cumprimentar. Ele não tem o direito de sinalizar para que o pedestre desista da travessia. E ele também não pode pôr o carro em movimento, mesmo que seja de forma lenta, porque ele poderá assustar esse ciclista. Esse ciclista pode se desequilibrar, pode cair e resultar num acidente. Então, ele tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. Então, mesmo que o semáforo fique verde, o condutor do veículo, ele vai ter que aguardar o final da travessia para só então colocar o carro em movimento. Referência: digamos que a via esteja aqui e o condutor do veículo esteja aqui. O ciclista saiu do espaço dele, ele pode pôr o carro em movimento. Mas enquanto estiver na via dele, na faixa de trânsito dele, ele vai ter que aguardar a conclusão. Quando ele for para outra pista, daí é responsabilidade do condutor que está na outra faixa, na outra pista de rolamento. A placa A40 adverte. Bom, todas as placas A são placas amarelas que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São placas de advertência, certo? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma plaquinha. E o que tem nessa plaquinha, afinal de contas? A maioria olha para essa placa e diz que é um trilho de trem. Pessoal, não é um trilho. Sabe por quê? Olhem que em cima ele é pontudinho e embaixo ele é reto. Aonde que vocês encontram isso? Gente, isso é uma cerca. Não é um trilho de trem, é uma cerca. Podem reparar que a cerca, quase sempre a parte de cima, ela é assim, ó. Desenho muito lindo e maravilhoso. E a parte de baixo, ela é reta. Então, não é um trilho de trem, é uma cerca. Referência: quando você constrói uma cerca, quando você constrói um muro, você constrói para quê? Você cria uma barreira, você cria um obstáculo
para que a pessoa não entre no seu espaço, não entre no seu lote, não entre na sua casa. Concordam comigo? Uma cerca, uma grade, um muro, você constrói para criar uma barreira, certo? Então, olhem as alternativas. Então, olhem a dica: cerca igual a barreira. Vamos ver as alternativas, se só com essa dica nós iríamos acertar. Na letra A, ele fala em passagem de nível com barreira. E a resposta correta, Profilu, é. Mas vamos ler as outras alternativas. Ponta estreita à frente. Gente, ponta estreita é uma placa mais ou menos assim. Por quê? Porque tem a via e vai ficar estreita para os veículos poderem passar. Essa aqui é a referência de uma placa de ponta estreita. Passagem de nível sem barreira não é, porque se eu construir uma barreira, eu construir uma cerca, eu tenho uma barreira e não é sem. Também não é a Cruz de Santo André, porque a Cruz de Santo André, ele é mais ou menos assim, ó. Ela não é uma cruz assim, ela é assim, mais ou menos assim. Então, a resposta correta é a letra A, passagem de nível com barreira. Então, lembrem, é uma cerca, muro, a gente constrói uma barreira. Então, é passagem de nível com barreira. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve. Pessoal, presta bem atenção aqui na informação importante que eu vou dar. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm preferência, porque eles são veículos muito maiores, eles têm um peso muito maior e uma dificuldade muito maior para frear, para parar. Segundo, né, a questão que cai no Detran, no mínimo 200 a 300 metros. Então, esses veículos que se deslocam sobre o trilho, que é a passagem de nível, eles têm preferência, tá? E se você, porventura, for passar e não der tempo, ele não vai frear para você, ele vai passar por cima de você, ele vai arrastar o teu veículo, tá? Então, quando você vai passar por esse espaço, o que que você vai fazer? Letra A, efetuar a travessia bem devagar? Não, muito pelo contrário. Você vai efetuar a travessia no menor tempo possível. Letra B, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea? Será que é só isso? Eu reduzo, olhei e posso seguir? Letra C, buzinar e cruzar a via férrea? Primeiro que o maquinista, a pessoa que está no trem, ela não vai nem te escutar. E na letra D, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento, ó, com segurança. Então, sim, resposta correta é a letra D. Você vai parar teu veículo antes, óbvio, né, da linha férrea, vai olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Aí sim, você parou, olhou para os dois lados, você vai fazer essa travessia no menor tempo possível. Então, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Informação. Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre. Ah, professora, mas e qual a diferença? Ciclovia é um espaço separado da pista de rolamento exclusivo para o pedestre, para o ciclista. A ciclofaixa é um pedaço da via, da pista de rolamento, separado para o pedestre, para o ciclista, quase sempre pintadas na cor vermelha. É um espaço para eles. Se você colocar teu veículo nesse espaço, você está colocando a vida das pessoas em risco. Quem acompanha o canal vai saber de cor qual é a infração quando eu coloco a vida das outras pessoas em risco. É a infração gravíssima. Por exemplo, essa questão, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, furar o sinal vermelho, dirigir alcoolizado, dirigir sem habilitação, com a velocidade acima dos 50%, são alguns exemplos de infrações gravíssimas que colocam a vida das outras pessoas em risco, além da sua, a dos outros também. Então, só com essa informação,
você já sabe que a resposta correta é a letra A. Infração gravíssima, sujeito a multa. Não é proibido sujeito a penalidade, porque você está colocando a vida de alguém em risco. Também não é permitido, tá? Porque é um espaço exclusivo. Ah, professora, mas e naquela exceção onde eu vou dobrar, virar? Ok. Presta bem atenção que ele menciona o transitar. Ele não menciona com exceção. É claro que quando você vai dobrar à direita, entrar à direita, ou a tua casa já está à direita e tem a faixa, a ciclofaixa, ou mesmo a ciclovia, em algumas situações, você vai precisar passar. Mas são exceções. Agora, transitar porque quer transitar, aí é uma infração gravíssima, sujeito à multa. Atenção, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito à multa. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Então, transitar em ciclovia, ciclofaixa é gravíssima, com 7 pontos. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, com 5 pontos. Considere as afirmativas. Temos a alternativa número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E a pergunta é: são crimes de trânsito? Existem duas questões que questionam crimes de trânsito e que questionam agravante de crime de trânsito. Para não ficar confuso, para a primeira habilitação, eu coloco sempre tudo como crime de trânsito, porque na prova teórica do Detran, para a primeira habilitação, ele não vai fazer essa referência. Porém, se você estiver utilizando o conteúdo aqui do canal para estudar para concurso, aí eu sugiro você a deixar certinho descrito, discriminado, e entender a diferença de crime de trânsito e agravante de crime de trânsito. Então, no número romano 1, ele fala aí: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Sim, com certeza, isso é um crime de trânsito, porque você está colocando a vida de alguém em risco, essa pessoa poderá morrer por causa da sua atitude. Então, sim, o número romano 1 está correto. Sabendo disso, vocês irão olhar nas alternativas e vão descartar as que não têm a presença do número romano 1. Já vai aumentar as possibilidades de vocês de acertar a questão. Notem que nós já temos 50% de chances de acertar a questão. No número 2, ele fala em dirigir um veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Sim. Qual o único documento que eu preciso para dirigir? A PPD ou a CNH. Se eu não tenho, eu não posso dirigir. E se eu dirigir, sim, eu estou cometendo um crime de trânsito. Então, notem que a 2 também está correta. Logo, eu já consigo saber que a resposta correta é a letra A. Por quê? Dessas 3, apenas 2 estão certas. Se a 1 está certa e a 2 está certa, automaticamente eu sei que a 3 está errada. A 3 fala em dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Não é crime. Estar com a habilitação vencida até 30 dias, pode sim, não tem problema nenhum. Se está vencida há mais de 30 dias, você estará cometendo uma infração, mas não é crime. Nem a habilitação vencida ou vencida há mais de 30 dias e nem o veículo não estar devidamente licenciados. São exemplos de infrações, mas não é um crime de trânsito. A placa significa... Bom, vamos ver o que nós temos na placa. Temos uma seta direcionando algo.
Então, quer dizer que existe algo que ele está direcionando, ele está apontando. O que que vocês têm nesse desenho aqui? Isso aqui é um trilho. Quem que se desloca sobre o trilho? Avião? Não. Ônibus? Não. Trailer? Não. Quem que se desloca sobre trilhos? Os veículos que se deslocam sobre trilhos são os trens. Logo, a referência que ele está fazendo é de um terminal ferroviário. Entenderam a referência? Se eu tenho trilho, o aeroporto, o avião do aeroporto se desloca sobre o trilho? Não. O ônibus se desloca sobre o trilho? Não. O trailer se desloca sobre o trilho? Não. Então, eu consegui descartar, eliminar 3 alternativas, apenas interpretando o desenho da placa e consegui encontrar a alternativa correta, que é a letra B. Perdão, que é a letra C. Terminal ferroviário nas proximidades. Então, descartei a letra A, descartei a letra B, descartei a letra D. E fico com a letra C, terminal ferroviário. Aqui, ó, tem a referência do trem, do trilho. Terminal rodoferroviário nas proximidades. Cobradas. Se você quiser também adquirir os nossos e-books, tem 2 e-books disponíveis aqui do canal, tanto de legislação, com as 134 questões mais cobradas, e também de direção defensiva, com as 112 questões mais cobradas da prova teórica do TRAN, desse mesmo formato aqui, a pergunta e a resposta, além de um super cronograma, para você poder se preparar e garantir a sua aprovação, e também ter acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp, poder tirar dúvidas diretamente comigo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Começando com 2 plaquinhas, uma placa de regulamentação, uma placa de advertência. Antes de eu começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like e comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. A primeira placa, ele diz assim, indique a placa de regulamentação, que significa sentido proibido. Qual a dica que eu dou para vocês? Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Toda vez que esta placa tiver um corte, está ditando uma proibição. Sentido proibido é a flechinha apontando para frente. Quer dizer que para frente, ó, o corte é proibido, tá? A segunda placa é a placa A32B. O que ela significa? É uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Interpretem a placa, olhem para a placa, identifiquem todos os elementos presentes na placa. Por quê? Se você olhar para a placa, identificar todos os elementos presentes na placa, você com certeza vai acertar a questão. Bom, vamos ver lá então. Temos um pedestre, obviamente, né, aqui na placa, e temos uma sinalização, ou seja, temos uma faixa de pedestre. Então, o que que tem? Eu tenho que ter um pedestre, a resposta, e eu tenho que ter uma sinalização, eu tenho que ter uma faixa. Então, a resposta correta será o quê? É uma passagem sinalizada de pedestre, porque tá aqui, ó, tem a referência aqui da sinalização, tem a faixa do pedestre e tem o pedestre. Então, é uma passagem sinalizada de pedestres. E agora, 3 plaquinhas são placas de atrativos turísticos. Vocês podem perceber que elas estão na cor branca, então elas são pictogramas. Ambas as 3 são pictogramas. Quando tiver a placa e tiver uma moldura na cor marrom, é uma placa convencional. Quando tiver só essa referência em preto e branco, serão pictogramas. Novamente, vamos interpretar. O que vocês têm aqui? Essa aqui é um desenho daquelas construções antigas. Concordam comigo? Construções antigas, aliás, coisas antigas, a gente guarda onde? A gente até faz piada, não faz?
Quem nunca ouviu piada? Ah, lugar de coisa velha, lugar não sei do que lá, é no museu. Exatamente isso. Isso aqui é referência a um museu. Então, vocês têm uma construção antiga, uma construção medieval lá de vários e vários anos. Então, se é algo antigo, entre aspas, se é algo velho, você guarda onde? No museu. Com todo respeito, é só uma referência, tá? Mas coisas antigas, coisas valiosas, elas serão guardadas no museu. Então, esse desenho desta construção antiga, ele está fazendo referência a um museu. E essa outra plaquinha aqui, o que nós temos aqui? Bom, nós estamos aí nos finalizando o mês de junho, começando o mês de julho, então nós temos aqui um casalzinho, né? Aparentemente eles estão dançando, e aqui em cima nós temos bandeirinhas que fazem referência à festa junina. O que é uma festa junina? É uma festa popular, como dentre tantas outras festas que tem no Brasil, mas é uma festa popular, certo? É uma comemoração. Então, sempre que vocês verem esse casalzinho aqui, não tem a referência de que eles estão se movimentando, mas imagine, né, que eles estão dançando, eles estão comemorando ali. Então, é uma festa popular, ou festas populares. Bom, e agora, professora Lu? O que é esse outro desenho aqui? Esse desenho é um pouquinho mais difícil de interpretar, mas aqui vocês têm uma montanha, aqui vocês têm uma outra montanha, e aqui vocês têm uma queda de água. A água caiu, escorreu, a água caiu e escorreu. Aonde que vocês têm algo alto e que cai água escorrendo? Como é que é o nome disso aqui? Independente em qual estado vocês estejam, o nome disso aqui é cachoeira, tá? Então, esta placa, que tem o desenho da água escorrendo, tem ali as montanhas, é a referência à cachoeira. Então, se ver esse desenho, na sua prova é com certeza uma cachoeira. Para remover a bateria de um veículo, deve-se, para remover. Lembrando que a bateria tem a função de armazenar e fornecer corrente elétrica. E a manutenção da bateria é feita com água destilada. Parabéns para quem acertou. Tá, mas e agora? Eu preciso tirar a bateria do meu carro, vou trocar a bateria. O que eu vou fazer? Eu vou soltar primeiro o cabo negativo e depois o positivo. Ai, professora Lu, mas eu sou eletricista e não é assim. Bom, no teu dia a dia, pode ser que seja diferente, mas para a prova teórica do Detran, esta é a referência correta. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. E agora, a manutenção preventiva do veículo inclui cuidados periódicos com os pneus. Assim, o condutor deve ficar atento ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança no caso de piso molhado. Referência: o desgaste do pneu ele não pode ser inferior a 1,6 milímetros de profundidade. Tem até uma questão que cai falando disso. Quando você vai calibrar os pneus, lembre-se, calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. E essa calibragem deverá ser feita semanalmente. Então, você vai ficar atento ao desgaste dos pneus, que não pode ser inferior a 1,6 milímetros de profundidade, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. E sempre calibrar os 5 pneus semanalmente. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Quando a gente fala em equipamento obrigatório, são aquelas coisas que saem de fábrica, que tem que ter no carro, não é algo que você pode colocar depois, é algo que vai ter que vir de fábrica. O que vem de fábrica? Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Não é algo opcional, eu não quero que meu carro venha com triângulo, eu não quero que meu carro venha com encosto de cabeça, não. É algo obrigatório, é algo que vai vir de fábrica. Se vem de fábrica, é porque é obrigatório. Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Claro, cintos, para-choque dianteiro traseiro, espelhos retrovisores externos e internos também. Mas para esta questão aqui, a resposta correta é o triângulo,
encosto de cabeça e também buzina. Ah, professora, falando em triângulo, como é que fica a questão do extintor? O extintor não é mais um item obrigatório. Ah, mas eu quero ter no meu veículo. Posso? Pode. Só que se você tiver no teu veículo, ele precisa estar dentro do prazo de validade. Senão ele vai ser considerado um equipamento que não está operante e você poderá receber uma multa. Não por não ter o extintor, porque não é mais obrigatório, mas por estar com ele no carro e ele não estar funcional. Então, é opcional, você não precisa ter, mas se você tiver, ele precisa estar dentro do prazo de validade. O CTB, lembrando, né, que a sigla CTB é a referência ao Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula, que pode ser presencial, pode ser online, enfim. Dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Quando o condutor for cassado, ele também vai ter que fazer o curso de reciclagem. Mas para esta pergunta aqui, a resposta correta é suspenso do direito de dirigir. Essa suspensão poderá ser pela soma de pontuação. Lembra que a soma de pontuação alterou? Então, se o condutor não tem nenhuma infração gravíssima, ele poderá acumular até 40. Se ele tem uma infração gravíssima, ele poderá acumular até 30 pontos. E se ele tiver duas gravíssimas ou mais, aí ele será suspenso quando ele acumular 20 pontos num período de 12 meses. E tem também as infrações autossuspensivas. Pode ser que você não tenha nenhuma outra infração anterior, mas, por exemplo, o motociclista andando sem capacete, dirigir alcoolizado, são exemplos de infrações autossuspensivas e que você vai ter, né, vai ser suspenso diretamente e vai ter que fazer o curso de reciclagem. E também se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, você fez parte, você ajudou a ocasionar o acidente. Um condutor, ao ter a CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, então ele já estava suspenso, porque ele não podia dirigir. Por exemplo, estava dirigindo alcoolizado, ele foi suspenso. Ele poderá ser reabilitado após 2 anos desde que. Então, voltando aqui no raciocínio. Condutor, ele foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. Mas mesmo suspenso, ele foi teimoso e conduziu o veículo. Agora ele foi cassado. Quando o condutor é suspenso, é algo temporário. Ele cumpre a suspensão, ele faz o curso de reciclagem e ele volta a dirigir normalmente. Agora, se ele for cassado, ele perdeu tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, cursos, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode, depois de 2 anos, ou 24 meses. Ele também pode falar em 24 meses, 2 anos, 24 meses é a mesma coisa. E o que ele vai ter que fazer? Primeiro, o curso de reciclagem, esse curso aqui de 30 horas aula, e depois todos os exames necessários à habilitação, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. A marcação na via, que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento, chama-se linha. Qual linha que é essa? Bom, primeiro eu quero responder uma pergunta que eu vejo muito aqui no canal. Prof. Lu Mendes, o que é pista de rolamento? Pista de rolamento, gente, é a rua, é a BR, é a PR, é o asfalto por onde os veículos estão rodando, pista de rolamento rodando. Ou seja, a BR que você transita, seja a BR, seja a PR, a rua da tua casa, enfim. A rua em si, o nome correto, o termo correto é pista de rolamento, certo? A pista de rolamento, ela vai comportar 3 faixas. Faixa que eu digo faixa mesmo, aquela faixa desenhada. Vocês vão ter a faixa da esquerda, a faixa da direita, a faixa central e a faixa da esquerda. E quando for rodovia, vocês vão ter aqui também a presença do acostamento, certo?
E para dividir aonde é acostamento, da onde é a via, a pista de rolamento, vai ter uma faixa. Essa faixa será na cor branca. Mas, afinal de contas, qual que é o nome dessa faixa? Bom, na letra A, ele fala legenda. Legenda, pessoal, é uma inscrição. Por exemplo, pare desenhado no chão. É uma legenda. Então, não é. Linha de continuidade, nem existe esse termo no CTB. Se alguém aí achou esse termo no CTB, me corrija, porque eu nunca vi. Muito menos planas, não existem. Esta linha, ela é chamada de linha de bordo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Essa faixa branca contínua que divide a pista de rolamento do acostamento chama-se linha de bordo. Indique a placa de advertência, que significa trânsito compartilhado por pedestres e ciclistas. Olha a informação que vocês têm. É compartilhado. Se é compartilhado, ela vai ter que ter o compartilhamento. Do lado esquerdo, alguma coisa, do lado direito, outra coisa. Certo? E ele fala o que é essa coisa. Do lado esquerdo, você vai ter que ter um ciclista. E do lado direito, você vai ter que ter um pedestre. Logo, a placa de advertência, que são todas as placas amarelas que advertem sobre situações potencialmente perigosas, que diz trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, terá que ter o quê? Terá que ter um ciclista, terá que ter um pedestre. Tem que ter essas duas informações na placa. Na letra A, vocês têm um ciclista e um pedestre? Não. Vocês têm um cervo, não sei exatamente o nome desse bichinho, mas isso aqui é uma placa de animais selvagens, então não é. Na letra B, tem o quê? Vocês têm só o ciclista, não tem o pedestre. E está sinalizado, então é uma faixa, né, sinalizada, só que só tem o ciclista, então não é. Na letra C também, gente, olhem. Quando cair placa, olhem, interpretem, encontrem todos os elementos presentes na placa, que quase sempre a alternativa, ela é muito fácil de ser encontrada, desde que você olhe, você não tenha preguiça de olhar, de interpretar, de achar todos os elementos presentes na placa. Mesma coisa a letra C. Tem um ciclista e ou pedestre? Não, só tem um ciclista. Então, notem que a única que tem o ciclista e que tem o pedestre é a plaquinha que está na letra D. Então, vocês têm o ciclista do lado esquerdo e o pedestre do lado direito. Então, tem sim o pedestre e também o ciclista. A placa R2 regulamenta. Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Dica: toda vez que esta placa tiver um corte, ela está ditando uma proibição, certo? Então, ó, letra A, sentido proibido, ela tem algum corte? Não tem? Então, descarta. Letra B, proibido ultrapassar. A placa de proibido ultrapassar, ela vai ter que ter um carrinho do lado esquerdo, vai ter que ter um carrinho do lado direito e vai ter que ter uma faixa cortando ela. Tem essa informação nessa placa? Também não tem. Letra C, dê a preferência. Será que é? E letra D, estacionamento regulamentado. Placa de estacionamento, ela sempre terá que ter a presença da letra E. Tem a letra E nessa placa? Não tem. Então, descarte. Notem que apenas com as dicas eu consegui chegar na resposta correta, que é D, a preferência. Atenção, avançar a placa de D, a preferência, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Não confundam com avançar a placa de pare. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima com 7 pontos. A placa de pare é a placa R1. E a placa R2, que é a placa de D, a
preferência. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor, gravem essa palavra, recurso contra a penalidade que será julgado. Interpor. Quem que vai julgar? Letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele tem alguma coisa a ver com interpor? Não. Letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Interpor, recurso. Opa, pera lá. Tem referência? Tem. Interpor, recurso. JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Será que é a resposta correta? Vamos ver as alternativas próximas. Letra C. Pelas polícias rodoviárias, pelas polícias militares estaduais e pela polícia rodoviária, tem alguma coisa fazendo relação com interpor recurso? Não tem. Letra D. Pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tem alguma referência com interpor recurso? Não tem. Então, descarta. Notem que somente com a dica nós já chegamos à alternativa correta. Então, sempre identifiquem as palavras-chave. Isso vai auxiliar vocês a acertar a resposta. Outra questão. Quero deixar claro para vocês que existe uma escadinha que vocês precisam seguir para facilitar vocês interpretar quando falar de multa, tá? Então, essa escada, ela vai ser composta basicamente por 3 degraus. No primeiro degrau, vai ter que estar a JARE. Quer dizer o quê? Que quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta sempre vai ter que ter a presença da JARE, que é o caso dessa questão. Agora, se na questão mencionar a JARE, ele já subiu o primeiro degrau. No segundo degrau, ele vai estar presente o CETRAN. Então, a resposta será CETRAN. Agora, se na pergunta mencionar a JARE, subiu o primeiro degrau, mencionar o CETRAN, subiu o segundo degrau, vocês vão ter que ir para o terceiro degrau, que é não cabe recurso na esfera administrativa. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Letra A, pelos departamentos estaduais de trânsito, que é o DETRAN. O DETRAN, ele vai vistoriar, registrar e emplacar. Então, não será o DETRAN. Ministério da Ciência e Tecnologia. Gente, Ministério da Ciência. Ela vai estar envolvida com a especificação do veículo, com a configuração ou com a condição? Não, tem nada a ver. Pela Polícia Rodoviária Federal? Também não. Ah, professora Lu, mas e para que serve a polícia? A polícia, ela serve para fiscalizar, não para estabelecer características, certo? Então, só sobrou o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então, é o Conselho Nacional de Trânsito que vai fazer as características, as suas especificações básicas, configurações e condições essenciais para o registro, licenciamento e mesmo a circulação. Aí o DETRAN, ele será responsável por registrar, vistoriar e emplacar veículos. E nas cidades, o DETRAN, ele sempre vai estar presente na capital. Por exemplo, aqui no Paraná, o DETRAN está em Curitiba. Ai, professora Lu, mas a minha cidade tem DETRAN. Eu sinto, infelizmente, tem que informar que se você não mora na capital, Curitiba, você não tem DETRAN na sua cidade. O que você tem é uma CIRETRAN. O que é uma CIRETRAN? É uma circunscrição regional de trânsito. Nos municípios que não têm o DETRAN, a CIRETRAN, ela também vai registrar, vistoriar e emplacar veículos. Além, claro, de fazer prova teórica, fazer prova prática, fazer fotobiometria, entre outras coisas.
tá? Então, cuidem, para vocês não errarem quando vocês forem mencionar, ah, eu fui no Detran. Não, você não foi no Detran. A não ser que você mora em Curitiba, na capital, você foi no Detran. Ou se você mora no Rio Grande do Sul, ou se você mora em Santa Catarina, enfim. Se você não foi na capital do seu estado, você não foi no Detran. Você pode ter ido e você foi numa CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, ele executa. O que ele executa? Eu acabei de dar informação na questão anterior. Vamos ver quem vai lembrar. Entre outras atribuições. Letra A. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. B. Alterar as normas de sinalização. Letra C. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. Ou letra D. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Bom, não é letra A, não é letra B e claro que não é letra D. O Detran, ou nos municípios que não tem Detran, a CIRETRAN, ela vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. E aí, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele vai ser responsável pelas características, especificações, configurações e condições essenciais do registro, licenciamento e circulação dos veículos. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Olha a dica valiosa que eu vou te dar. Sempre que você imaginar a embreagem, imaginem que ela é um interruptor. Quer ver como você vai acertar essa questão? Aí eu vou perguntar para você assim: o que o interruptor faz? O que é interruptor? Aquela chavinha que você liga e desliga a luz lá da tua casa. Aquilo é o interruptor. E o que ele faz? Ai, Profilu, ele liga e desliga a luz. Show! Você já sabe a resposta da pergunta. Quer ver, ó? Letra A. Facilitar o funcionamento do motor. Tá ligando e desligando alguma coisa, não tá? Letra B. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão? Sim, com certeza. Quando você pisa lá no pedal da embreagem, você está ligando e desligando a força. Quando você aciona o interruptor da tua casa, você está ligando e desligando a luz. Embreagem é a mesma coisa. Quando você pisa naquele pedal da embreagem com a perninha esquerda para trocar de marcha, para colocar a marcha, você está ligando e desligando a força motriz. Por quê? Você desliga essa força, essa rotação, para poder colocar ou mesmo para poder trocar de marcha. E aí você tira o pé ligando para que o teu veículo tracione e você consiga andar com ele. Então, sim, sempre que você lembrar da embreagem, faça associação. A embreagem é um interruptor. Interruptor serve para quê? Para ligar e desligar. Então, não é permitir ligar o veículo mais facilmente, porque ele tem que ligar e desligar, e muito menos não acavalar as marchas, que é o que todo mundo coloca. Gente, o fato de não acavalar a marcha está relacionado com a embreagem? Tá, mas aí seria um defeito se a embreagem não está mais funcionando corretamente, está com desgaste ou algo assim, aí sim poderia resultar nisso daqui. Mas aí seria um defeito e não a função. A função dela é ligar e desligar a força motriz do motor na parte restante da transmissão. Todo condutor deve praticar a direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são ações, atitudes para antecipar, para prevenir uma situação de perigo. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Aqui ele quer saber a definição. A definição sempre terá que começar com os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Atenção! Ele poderá perguntar
Quais são as condições adversas? Eu sei que vai ser difícil de vocês lembrar, porque são 8 itens, muitos itens. Então, vocês vão literalmente contar das 4 alternativas, vão identificar que tem 8 itens e vão marcar porque vai ser a resposta correta. As condições adversas do motorista. Olha a dica. Se é a condição do motorista, tem que ser sentimento. Pode ser um sentimento físico, pode ser um sentimento psicológico. Físico, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no braço, enfim, qualquer tipo de dor é um exemplo de algo físico que eu posso tocar. Mas ele também poderá ser algo psicológico. Tristeza, alegria, medo, emoção, entre outros. Mas, em resumo, tem que estar relacionado com sentir, com sentimento, tá? Estado alcoólico, então ele está se sentindo alcoolizado, pode estar sentindo sono e pode ter audição ou visão deficientes. Então, tudo que está relacionado com o motorista tem que ter a ver com sentimento. Por exemplo, motorista não faz sol, motorista não faz chuva, ele não sente, certo? Ele também não tem retrovisor, falta de retrovisor ou pneu careca, tá? Tem que ser sentimento, o que ele sente. Ele pode estar alcoolizado, pode sentir sono, audição, visão deficiente, entre outros. Ó, outro exemplo. Sono. É um sentimento? Sim, eu estou me sentindo sonolenta. O que é fadiga? Canseira. Estou me sentindo cansada. Isso aqui é algo palpável, algo físico. Estresse é um sentimento psicológico. Estou me sentindo estressada, estou me sentindo feliz, estou me sentindo triste, estou me sentindo com medo. Notem que ambos são sentimentos. Se são sentimentos, são condições adversas do motorista. Indique a placa de regulamentação que significa sentido de circulação da via ou pista. É a seta apontando para a frente. Não confundam com a setinha apontando para baixo. Por quê? Se ela estiver apontando para baixo, é uma passagem obrigatória. Então, aqui você tem a obrigação de passar por esse lugar, se a setinha estiver apontando para baixo. Agora, se ela está apontando para a direita, ela está apenas ditando o sentido de circulação da via, como ela poderia estar apontando para a esquerda. Então, essa seta reta significa sentido da circulação, da via ou da pista. Agora, esta seta apontando para baixo, aí é uma passagem obrigatória. Você tem a obrigação de passar por onde ela está apontando. Só que notem que existe uma grande semelhança com esta placa aqui. Essa aqui é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que difere? A placa A26A, ela está dizendo que é sentido único, ou seja, só dá para ir para cá. Ela poderia ter também esta outra placa aqui. Esta outra placa que está apontando para ambos os lados significa sentido duplo. Então, você pode ir para a direita, aliás, para a esquerda, ou você pode ir para a direita. Nessa aqui, não. Nessa aqui, você só pode ir para o lado que ela está apontando. Então, a A26A é sentido único. Já em comparação, a A26B, que é essa daqui, ela está advertindo, né, os condutores que é sentido duplo. Correlacione. Correlacionar nada mais é do que ligar. Sabe quando você tem algum exercício aí da escolinha do teu filho, ou mesmo se você está estudando, e diz lá, junte os pontos, ligue os pontos, enfim, correlacionar é isso. O tipo da via com a velocidade máxima, não é mínima, é máxima, permitida para automóveis quando não existir sinalização de regulamentação. Bom, vamos lá então. Via de trânsito rápido.
via urbana, né, que está dentro da cidade. Qual que é a velocidade máxima no trânsito rápido? 80 quilômetros por hora. Então, o número romano 1, ó, o número romano 1 está aqui. Então, o número romano 1 está no número 3. Então, 1 tracinho é 3. Ó, tá vendo a referência aqui embaixo? Ó, 1 é 3. Rodovia, 2 risquinhos. Qual que é a velocidade máxima numa rodovia? Para o automóvel, veja bem, né? Para caminhão. Para caminhão seria 90, mas para automóvel é o quê? É 110. Então, ó, 2 risquinhos, tracinho, 1. Então, número 1. 2 risquinhos, tracinho 1. E a estrada, 3 risquinhos, 60 quilômetros por hora. Então, 1, 2, 3 risquinhos está no número 2. 3 risquinhos está no número 2. Então, essa é a correlação correta. Trânsito rápido é 80, rodovia para automóveis é 110, quando for pista dupla, 100 quando for pista simples, e para os veículos mais pesados será 90 km por hora em ambos os casos. E nas estradas, 60 km por hora para todos os veículos. A figura abaixo representa um trecho de rua sinalizado com faixa de pedestre em bom estado de conservação. Então, temos aqui o desenho da faixa de pedestre. Um condutor, ao deixar de dar preferência de passagem a um pedestre que se encontre na faixa. Bom, vejam bem, a faixa é de quem? É do pedestre. Se eu não dei a preferência dele num espaço que é dele, é claro que eu vou estar cometendo uma infração de trânsito. Cuidem, porque a pergunta diz assim: deixar de dar preferência. Se eu deixei de dar preferência, eu estou cometendo apenas uma infração de trânsito. Não confundam com o artigo 170, que fala em dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Aí sim, artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres, aí sim será um crime de trânsito. Mas ele não está falando que alguém ameaçou o pedestre. Ele está falando apenas que não deu preferência. Deixar de dar preferência é uma infração de trânsito. Ameaçar, dirigir ameaçando os pedestres, aí sim seria um crime. Mas para essa questão, deixar de dar preferência é apenas e tão somente infração de trânsito. Inclusive, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via. Lá no artigo 170, ele é considerado um crime de trânsito. Além de ser uma infração gravíssima, é considerado um crime de trânsito. E atenção, gera suspensão direta da habilitação. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá. Atenção, nós dirigimos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Nós ultrapassamos pela contramão, exatamente. Nós ultrapassamos pela contramão, nós ultrapassamos pela esquerda. Então, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais com segurança, ou seja, sinaliza para sair, efetua a ultrapassagem no menor tempo possível e sinaliza para retornar. Ultrapassar pela direita. Poxa vida, a professora Lu acabou de falar que ultrapassagem é feita pela esquerda. Agora ela já está falando que ultrapassar pela direita, só que olha a referência. É uma infração média, com 4 pontos, certo? Certo. Tem exceção? Tem. A não ser que é uma exceção. Quer dizer o quê? Que em algum momento eu vou poder ultrapassar pela direita. E qual momento que é esse? Quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada
e der sinal de que vai entrar à esquerda. Por exemplo, imaginemos aqui que nós tenhamos uma via. Esse veículo aqui, ele está sinalizando que ele vai virar para a esquerda, ele se posicionou aqui, e aqui eu tenho espaço para passar. Eu posso passar pela direita. É a única exceção. Nos demais casos, ultrapassar pela direita é uma infração média com 4 pontos, a não ser que seja pelo acostamento. Transitar pelo acostamento, ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima com 7 pontos. Mas essa referência aqui é na cidade. Na cidade, ultrapassar pela direita é uma infração média, a não ser, claro, que o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar para a esquerda. Se ele vai entrar para a esquerda, você poderá passar pela direita, mas atenção, é uma exceção. Então, gratidão a todos, sucesso, bênçãos, muitas conquistas, realizações e muita proteção para vocês e para a família de vocês. Se porventura estiver difícil, se porventura ninguém estiver acreditando em vocês, na capacidade que vocês têm, eu acredito em você. Não só acredito, como estou sempre orando pela vida de todas as pessoas que passarem aqui por esse canal. Então, deixo aqui o meu carinho para você, se porventura você estiver no momento que você já está prestes a desistir porque ninguém te ajuda, ninguém te apoia, lembre-se de mim. Lembre-se e receba o meu carinho e também as minhas orações. E bora estudar mais um pouquinho, que com certeza a gente vai conseguir ser aprovados e poder contar essa vitória. Então, gratidão a todos e